Fala rapaziada ligada aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e o Flamengo está classificado para a final da Libertadores de 2025, aí realmente um jogaço, né, que a gente vai ver, vai ser a final aí provavelmente ou contra a LDU ou contra o Palmeiras, vamos ver quem vai se classificar mais tarde. Então antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais também, é @canaldoph.oficial no TikTok e no Instagram também, lá eu posto vários vídeos todos os dias, umas notícias mais rápidas, né, algumas informações, mas é importante também que você me siga lá, que é muito importante para mim, para fortalecer o canal. Não esquece de ativar o sininho também para receber todos os dias eu estou tentando trazer conteúdo aqui para vocês. Então, para você não perder nada, ativa o sininho e vamos embora pro vídeo. Bom, rapaziada, o Flamengo está na final da Libertadores de 2025, que é a quarta final em 7 anos, né? Realmente assim, impressionante, né? Podendo aí, quem sabe, fazer a final de novo com o Palmeiras, né? Fez a final ali na edição de 2021 e podendo fazer a final novamente contra o Palmeiras, aí depende muito, né, do resultado, né? Quem sabe o Palmeiras consegue reverter esse placar aí largo, né, que a LDU deixou no primeiro jogo. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Vamos falar aqui de Flamengo e Racing. Flamengo 1-0 na ida, 0-0 na volta. Flamengo classificado para a final da Libertadores. Vou falar um pouquinho da escalação, né? No pré-jogo a gente tinha falado um pouquinho que o Flamengo poderia ter ido com 3 volantes, né, para esse jogo. Eu achava que o Felipe Luiz poderia arriscar nessa escalação, mas ele arriscou, né? Ele foi para cima, né? Colocou uma escalação ali que, na minha opinião, eu fiquei impressionado com a escalação que o Felipe Luiz escolheu. Ele, na minha opinião, ele poderia ir com 3 volantes e um meio atacante ali, sendo ou o Arrascaeta ou o Carrascal, né, centralizado ali, jogando de centroavante, de um falso 9, né? Mas o Felipe Luiz, ele fez diferente. Ele colocou 2 jogadores de volante, né? Colocou o Pulgar e o Jorginho, né, para começar o jogo, deixou o Saúl no banco e colocou o Arrascaeta no meio de campo. O Carrascal ficou mais pela esquerda e o Luiz Araújo na direita, né? E o Plata centralizado lá jogando de segundo atacante, como eu falei que poderia ser também, né? Mas eu não esperava que ele colocasse o Arrascaeta no meio, né? Eu realmente esperava que ele colocasse uma escalação de 3 volantes, estava sendo comentado aí na mídia já, né? E que ele poderia ir com essa escalação. Eu também achei que fosse, principalmente pela necessidade, né, de um sistema defensivo mais sólido nessa partida, né? Eu não achei que o Flamengo ia tanto para cima, mas o Felipe Luiz foi lá, arriscou e deu muito certo, né? O Flamengo conseguiu. O sistema defensivo do Flamengo foi brilhante ontem e conseguiu anular completamente todo tipo de jogada do Racing, né? O Racing tem esse estilo de jogo, né, como a gente já tinha comentado, né, desde a semana passada. O Racing lá no Maracanã também fez a mesma estratégia do jogo de hoje, né? Tentou se retrancar. Na verdade, no jogo de ontem, ele se expôs um pouquinho mais, mas sempre a mesma estratégia. Bola longa, bola esticada para buscar o centroavante. No jogo de ontem, o Racing investiu em 2 jogadores, né? Colocou o Coneti, né, para jogar ali pela esquerda, mais centralizado também, né, ele indo para dentro, para fazer a dupla com o Maravilha Martínez. A gente tinha comentado que poderia ser o Balboa, né? Mas aí essa função de ponta se perderia com o Balboa, porque o Balboa ele é um jogador de centro, né? Ele joga mais centralizado, ele é um camisa 9. Então o Conete ele vai e joga mais pela ponta, mais umas jogadas mais de velocidade, mas também não deu muito perigo para o Flamengo. O Flamengo até sofreu algumas ali, mas sempre que chegava perto do gol, o Rossi sempre fazendo um bom trabalho. Aliás, a gente vai precisar falar do Rossi. O Rossi fez uma partida ontem espetacular. Para mim foi o herói da partida, o melhor do jogo, né, que garantiu praticamente o Flamengo na final da Libertadores. Fez defesas espetaculares ontem, né, principalmente ali aquela no chute do Vieto, né, que ele pega assim num quase um meio voleio, né, e o Rossi consegue defender a bola desviada, uma bola realmente muito difícil, né. O goleiro que é um craque, né, o Rossi é um craque, que merece todo o reconhecimento. Mas voltando a falar do jogo, o Racing em todos os momentos do jogo, né? Se você ver a estatística, deve estar lá, se eu não me engano, 37 ou 38 bolas aéreas, né, que o Racing tentou. Esse é o estilo de jogo do Racing, né? O Racing ele tem muito essa característica de bola aérea. Então, os jogadores de frente eles são jogadores que têm essa característica de domínio. Então, essa jogada aconteceu várias vezes. Teve uma jogada, se não me engano, que levou muito perigo no primeiro tempo, que é uma bola esticada pelo Gambezes, né, o goleiro,
que o Maravilha Martínez dá uma triscadinha na bola, vai para pro ponta direita, né? E ele consegue fazer o cruzamento para a área e quase faz o gol de cabeça, né, ali do Konate, né? E enfim, o Rossi fez mais uma defesa espetacular. Mas o Flamengo conseguiu resistir e o Flamengo foi dominante no primeiro tempo, praticamente não teve muita criação, né, do Racing, foi mais essas bolas aéreas, mesmo esses lançamentos. Teve 1, 2, 3 chegadas ali mais ou menos do Racing, mas o Flamengo num todo foi bem melhor do que a equipe argentina. O Flamengo teve várias chances ali com o Varela e também com a Arrascaeta, né, de chegar, poderia fazer o gol, o Flamengo merecia a vitória em cima do Racing, pelo menos no primeiro tempo, né, merecia ter sido vencedor, mas nas duas bolas o goleiro acabou defendendo. E agora no segundo tempo o Flamengo deu uma melhorada, e no segundo tempo o Flamengo deu uma piorada, principalmente depois da expulsão do Plata, né? Foi uma expulsão ali discutível, né? Discutível porque o Plata estava caído no chão, né? Talvez, não sei se estava sentindo mesmo, se era alguma cera, mas enfim, isso aí não importa. O jogador estava caído no chão e o Marcos Rojo estava tentando levantar ele, né, do chão, e o Plata vai lá e dá uma espécie de tapa, puxão, não dá para ver direito, né? A câmera, a imagem não é tão conclusiva assim, né? Se fosse uma imagem de frente, talvez daria para tirar mais conclusões, mas enfim. O fato é que o Plata foi expulso, né, após uma possível agressão ao jogador, o Marcos Rojo, do Racing, e o Plata acaba sendo expulso e o Flamengo ali acaba sendo prejudicado, né, taticamente por essa expulsão. E aí o jogo muda, né? O Racing acaba, por consequência, né, isso aconteceria, óbvio, a equipe do Racing não é horrível, né? Não é um time fraco, é um time organizado. Tudo bem que ontem não teve muita criação, mas é um time que tem vontade, tem raça, e isso vale muito no jogo de futebol. Então o Racing conseguiu melhorar no jogo depois da expulsão, né? O Racing teve várias chances ali, uma delas dessa do Vieto, né, que eu falei, que praticamente na pequena área o Rossi fez uma defesa espetacular, né, e salvou o Flamengo de tomar o gol. Mas também não passou muito disso. O Racing tentou várias vezes com bola aérea e não conseguiu chegar no gol. E vou destacar também a atuação do Jorginho. O Jorginho jogou muito hoje, principalmente defensivamente, né? O Jorginho teve várias interceptações e também roubadas de bola, foi essencial para o meio-campo do Flamengo, né? Principalmente na criação, né? Como eu falei, né, que o Plata poderia ganhar, eu falei lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, canal do PH.oficial, fiz um post lá comentando a escalação do time do Flamengo. Eu disse que com essa escalação o Flamengo ganharia velocidade nos contra-ataques e foi o que aconteceu. Com a escalação do Plata na frente, o Flamengo ganha muito velocidade nos contra-ataques. Isso aí, colocando o Plata, Arrascaeta, Luiz Araújo e o Carrascal na frente, o Flamengo ganha muito em velocidade, mas principalmente com o Jorginho atrás, dando essa assistência na transição da intermediária ofensiva para defensiva, da defensiva para ofensiva, perdão. E o Flamengo ganhou muito com isso, com essa escalação, né? Eu realmente não esperava essa escalação, né, mais ofensiva, digamos assim, do Flamengo, mas o Felipe Luiz, inteligentíssimo do jeito que ele é, né, taticamente, foi lá e conseguiu uma escalação perfeita para o jogo de hoje, né? O contra-ataque do Flamengo assim teve vários contra-ataques assim que o Flamengo poderia ter aberto o placar, não abriu, mas não fez muita diferença, né? O Flamengo saiu de lá como finalista da Copa Libertadores 2025. Fala um pouquinho da arbitragem, né? Uma arbitragem de novo polêmica, né? Em jogos assim tem sido comum, né? Um árbitro ali pareceu meio confuso, né? O árbitro que era o Piero Mazza do Chile, né? Ele teve várias confusões, né? Teve um lance ali, como eu já comentei, da expulsão do Plata, né? Que é discutível, né? A câmera, a imagem não é conclusiva, mas teve outro lance também em que o jogador do Racing, né? O próprio Rojo, ele sobe para cabecear e acaba acertando a cabeça se eu não me engano, era do Léo Ortiz, posso estar enganado. Mas o árbitro entende que é uma cotovelada, enfim, na primeira replay dá pra ver, né, que não foi uma cotovelada, né, na primeira imagem, pelo menos eu já tinha visto que não foi uma cotovelada, então eu achei o árbitro bem confuso,
E ele foi no VAR ver o que não aconteceu no primeiro lance, né? Ele não foi no VAR na expulsão do Plata, né? O que eu achei errado, né? Porque eu acho que um lance assim que não é conclusivo, eu acho que você tem que ver assim no VAR. Como foi feito, né, nessa expulsão do Haas, e depois de ele vir no VAR, ele anula a expulsão. Eu achei assim, como eu comentei no pré-jogo, eu falei que era um árbitro experiente, que não tinha tantos lances de polêmica, me enganei. O árbitro, ele é sim experiente, porém, ele me pareceu muito confuso, né? Ele não demonstrou tanta experiência assim num jogo desse nível, né? E acho que um árbitro talvez de um pouco mais de experiência, um pouco mais de rodagem, poderia ter sido escolhido para uma partida tão importante, tão difícil, né? Quanto essa. Mas enfim, rapaziada, essa foi minha análise da partida. Espero que vocês tenham gostado. O Flamengo é finalista. Mais tarde tem jogo do Palmeiras, perdão. Palmeiras e LDU. Vamos ver quem vai ser o adversário do Flamengo. O Palmeiras tem uma decisão pela frente, né? Um confronto dificílimo, né? E vamos ver quem que o Flamengo vai enfrentar na final da Libertadores de 2025. Daqui a pouco tem vídeo sobre o Palmeiras e LDU, né, o pré-jogo. Eu comentar um pouquinho, fazer uma análise dos times, comentar um pouquinho sobre o jogo de mais tarde. E é isso, não perde, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder esse vídeo e também os outros próximos que eu vou comentar. Também não esquece de me seguir nas redes sociais, canal do PH.oficial, canal do PH.oficial. Vou deixar aí na descrição e o link no comentário fixado. Então, é isso, rapaziada. Tamo junto. Comenta e curte o vídeo também para me ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. É nóis.